Eu não estava preparado para falar disso agora, mas eu acho que não deve ser difícil achar os textos. Vamos lá. O primeiro texto para a gente saber a data do nascimento de Jesus é o primeiro livro das Crônicas, capítulo 24. Vamos lá. O que está acontecendo em Crônicas 24? Tinha muitos sacerdotes e o Davi detectou isso. Para ser sacerdote, basta ser da tribo de Levi. Então, muito sacerdote. Todo mundo que é da tribo de Levi tem aspiração sacerdotal. O Davi chamou o Zadok, que é o sumo sacerdote, lá, e falou: vamos fazer uma escala. No capítulo 24, versículo 3, assim, Davi com Zadok, os filhos de Eleazar, Aimeleque, os filhos de Itamar, os dividiu segundo seus deveres no ministério, achou tal. E aí ele dividiu todos os sacerdotes. E aí ele dividiu em turmas. E ele dividiu em, deixa eu achar aqui, 24 turnos. Tá certo? 24 turnos. 24 turnos. E esses turnos, capítulo 24, versículo de número... Só para você entender, essa conta eu tinha que estar mais preparado para falar disso, mas vamos lá. Qual é a data do nascimento de Jesus? Ele diz o seguinte, capítulo 24, versículo de número 7. Ele diz assim, presta atenção, são 12 meses no ano, e haviam 24 turnos sacerdotais. Então o que você faz? Você coloca 2 turnos por mês. Então pensa que o calendário judaico não tem meses de 31 dias, sempre são 12 meses de 30 dias. Então, do dia 1º até o dia 15 é o primeiro turno. Do dia 16 até o dia 30 é o segundo turno. Sabendo disso, vamos para a conta. No capítulo 24 de primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 7, diz assim: foi um sorteio. Saiu a primeira sorte a Jeoiarib, a segunda a Gedaías. Aí a gente tem que pensar assim: o ano judaico não começa em janeiro. O ano judaico começa entre março e abril. Porque a primeira festa é a festa da Páscoa, que é no dia 10 lá, tal, da Páscoa. Entre o dia 15 de março e dia 1º de abril, você tem o primeiro mês. E aí você faz essa conta colocando o seguinte, capítulo 24 de Crônicas, versículo de número 7. A primeira sorte saiu a Jeoiarib e a segunda a Gedaías. Então você tem a primeira quinzena e a segunda quinzena de março, por exemplo. A terceira e a quarta é a Harim e a Seorim. Então você tem a primeira e a segunda quinzena de abril. Aí no versículo 9. A quinta e a sexta, Malquias e Miamim. Então você tem a primeira e a segunda quinzena de maio. A sétima, a Racós, e a oitava, a Abias. Primeira e segunda quinzena de junho. Então, no primeira e segunda quinzena de junho, é uma data importante. Por quê? Porque no versículo de número 10, fala da ordem de Abias. Salva essa informação. Como é que funcionava? Eram 24 turnos para ministrar durante 12 meses. Cada família ministrava durante 15 dias. Então, do dia 1 ao dia 15 é um, do dia 16 ao dia 30 é outro. Essa informação está no primeiro livro das Crônicas 24. Não é da minha cabeça. Está aqui, quem decidiu isso foi Davi. Com essa informação, eu sei que a ordem de Abias, ela é a ordem de número 8. E se ela é a ordem de número 8, ela ministrava entre os dias 15 e 30 de junho. No nosso calendário é junho. Para eles lá tem um mês deles lá tal, que é o 8º mês, a 8ª quinzena. Sabendo disso, a gente vai lá para Lucas capítulo 1. Qual a informação? Tudo isso que eu falei agora para falar que a ordem de Abias, ela começava no dia 15 de junho e terminava no dia 30 de junho. Em Lucas capítulo 1, nós temos uma informação importante sobre o nascimento de Jesus. Mas vamos, antes de falar do nascimento de Jesus, a base é o nascimento de João Batista. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão. Vamos lá. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Se ele é da ordem de Abias, esse cara ministra uma vez por ano. O turno dele tem 15 dias por ano. E esses 15 dias compreendem entre os dias 15 de junho a 30 de junho. Quem decidiu isso? O Davi. O Davi, lá no Antigo Testamento. E eu sei que está funcionando nessa ordem porque o Lucas menciona.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, ou do turno, depende da versão, de Abias. E quem quiser, tiver uma concordância, clica aí que vai cair lá. Lucas 1, versículo o quê, pastor? Versículo 5. Então, o pai do João Batista, ele é da ordem de Abias. Ele é um sacerdote da ordem de Abias. Ou seja, por que essa informação é importante? Porque ele está ministrando no dia 15 de junho. Todo começo de turno tem o sorteio daquela família quem vai trabalhar naquele ano, naquela quinzena. Porque cada família trabalhava uma quinzena. A ordem ali seria o turno de Abias. Isso. A ordem dele é a ordem número 8, ele é do turno de Abias. Por que essa informação é importante? Porque eu sei que esse dia é um dia 15 de junho. Não importa o ano. É um dia 15 de junho. Entende? No nosso calendário. Aí não tinham filhos porque Isabel era estéril, não sei o que lá. Agora veja o versículo 8. Aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, da sua turma ou da sua turma, depende da versão. O que significa isso? Que é exatamente na quinzena que ele foi designada por Davi. Na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar um incenso. Quais são as informações? Eu sei que esse é um dia 15 de junho, e eu sei que ele vai trabalhar do dia 15 até o dia 30, que é a quinzena dele, porque ele foi sorteado. E ele vai oferecer um incenso, quer dizer, ele vai defumar aquele negócio que o padre usa, fica balançando assim. É um negócio daquele que o sacerdote tem, um incensário. Então ele vai encher de fumaça a casa, não sei o que e tal, para começar a quinzena. Então, isso é um dia 15 de junho, e a base é Lucas capítulo 1, versículo 5, Lucas capítulo 1, versículo 8. Exercendo ele o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ou seja, no dia 15 de junho que ele foi designado, coube-lhe no sorteio, segundo o costume sacerdotal, ofereceu incenso. Durante esse tempo, o pessoal ficava lá fora orando, e apareceu o anjo do Senhor. E o que o anjo do Senhor fala? A Isabel, sua mulher, vai ficar grávida. E aí você vai ter um filho e vai colocar o nome dele de João, e ele vai ser grande, você não pode beber vinho nem bebida forte, e ele vai vir no espírito e virtude de Elias, não sei o que lá e tal. E aí, vamos para frente aqui, no versículo 23, fala assim, ó, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Que o pessoal usa isso aqui para falar de quando morre alguém. Mas não é... Terminados os dias do seu ministério, que ministério? Os 15 dias que ele foi sorteado. Exercendo a função sacerdotal. Exercendo aquela função. Ele voltou para casa. Que dia é esse? É dia 30 de julho. Quando ele volta para casa, a esposa dele fica grávida, porque o anjo, a gravidez da Isabel não foi sobrenatural, como foi a da Maria. Voltou para casa, ele voltou para casa, mulher. E ela, passados esses dias, versículo 24, Isabel, sua mulher, concebeu. Exatamente, passados esses 15 dias, a Isabel ficou grávida. Quando que a Isabel fica grávida? No dia 30 de junho, dia 1 de julho. Por aquele pedaço. Quando ele volta para casa, diz o texto que ela fica grávida. Entende? Sim. Então, ainda bem que ele voltou para casa primeiro para dizer o texto que ele ficou grávida, né? E o texto diz, ele voltou para casa, cumpridos os dias dos seus ministérios, ele voltou para casa. E passados esses 15 dias do ministério, ela fica grávida. Tá tudo na Bíblia, não é da nossa cabeça. Aí no versículo 26, começa a falar sobre Jesus, ó. No sexto mês. Então, que mês nós estamos agora? Ó, ele saiu dia 30 de junho. Aí, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem chamada Maria. Quando? Dia 30 de dezembro, finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro. Ela recebe a visita do anjo Gabriel. A virgem chamava-se Maria, entrando o anjo onde ela estava, se alegre, favorecido, o Senhor é contigo. Isso é em dezembro. É entre o final de dezembro e começo de janeiro. Está dizendo assim, ó, que no sexto mês da gravidez após a gravidez de Isabel. Exatamente. E para tirar qualquer dúvida sobre isso, a Maria fica com dúvida. Ela fala assim, como será isso? Porque eu sou virgem, alguma coisa assim que ela fala, né? E tal. Aí, versículo de número 34, a Maria diz, como será isso se eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, presta atenção, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse o sexto mês. O anjo Gabriel falou assim, ó, a sua prima, Isabel, ela tá de 6 meses agora.
Ela está de 6 meses agora, sendo esse o 6º mês para aquela que diziam é estéril. Se a Isabel estava de 6 meses, naquele momento que o Gabriel estava falando com Maria, então que mês é? Se ela ficou grávida no dia 30 de junho, então agora, ou é 30 de dezembro, ou 1º de janeiro, primeira semana de janeiro, porque a gravidez conta por semanas, pode ser primeira semana de janeiro. E a partir do momento que ficou grávida ali, dezembro, janeiro... Você conta 9 meses. Setembro, uau, nunca tinha visto aí, essa explicação. Então, aí você conta os 9 meses, aí você tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Aí você fala assim, tá, mas dá para saber o dia? Pelo Evangelho de João, a Bíblia diz assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que acontece em setembro? A festa de tabernáculos. Qual data, qual dia? Para nós, o calendário é randômico sempre, porque para nós, nosso calendário é solar. Dia de tabernáculos de 2025 é a festa judaica. Deixa eu ver aqui. Às vezes cai em setembro. Para nós, no nosso calendário, às vezes cai em setembro, às vezes cai em outubro. Acho que esse ano cai dia 20 e poucos, 27, 22, 24 de setembro. Esse ano, cai dia 24 de setembro. Lembrando que isso é no nosso calendário, no deles é sempre fixo. Por exemplo, meu aniversário é 6 de junho, todo ano. Mas se eu for comemorar em Israel, cada dia bate numa data, porque são 2 rodas rodando diferente, entendeu? Sim. Então, para nós, parece que é uma data que nunca bate. Mas no calendário judaico, que é lunar, sempre bate certo. Então, para nós, esse ano é entre dia, eu não lembro de memória, 24, 26 de setembro. Essa é a data do nascimento de Jesus. Jesus nasce na festa de tabernáculos. Por isso que o evangelista João, ele diz assim, ó, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Em homenagem à festa de tabernáculo. Exatamente, porque Jesus nasce em tabernáculos. As 3 festas judaicas, Páscoa, Pentecostes e tabernáculos, marcam datas importantes. O João Batista chega na Páscoa, porque nessa conta o João Batista chega na Páscoa. Ele nasce na Páscoa. Porque se em dezembro a mãe de João Batista está de 6 meses, aí janeiro, fevereiro, março. Que festa é março? É a Páscoa. O João Batista chega na Páscoa. E um detalhe da curiosidade judaica é que a Páscoa dos judeus é comemorada com uma cadeira vazia à mesa. A Páscoa judaica se comemora. Dá um Google aí, vocês vão ver. Tem um lugar vazio à mesa, com todos os pratos, talheres e tal, e um lugar vazio à mesa e a porta aberta. Por quê? Porque eles esperam Elias. E Jesus diz que João Batista é o Elias que havia de vir. Os judeus sempre esperaram o Elias voltar na Páscoa. Pode dar um Google aí, vocês vão achar. E aí, o João Batista nasce na Páscoa, o João Batista chega na Páscoa, Jesus chega na festa dos tabernáculos. Da trombeta anuncia a chegada dele. Em setembro. Em setembro. E o Espírito Santo chega no dia de Pentecostes. Nas então, 3 festas mais importantes de Israel. Nas 3 festas tem Deus está enviando alguém ou algum para nós que tem a ver com a redenção.